Quantas vezes vocês trocaram a bateria do celular do seu cliente e depois de um dia, depois de alguns dias, ele voltou na sua loja reclamando, dizendo que a bateria continua descarregando rápido? Isso acontece muito, né, com muita frequência nas assistências de quem já trabalha muito tempo na área e quem trabalha pouco tempo também. Mas isso é questão, às vezes, de uma falta de análise, né? E hoje, nesse vídeo, vou estar passando para vocês aqui o que você pode fazer para você identificar se o problema é na placa do aparelho ou se o problema está na bateria de fato, beleza? Então fica com a gente até o final desse vídeo, esse vídeo vai ser muito bom, né? Desde então peço que você deixe seu like, deixe um comentário caso houver alguma dúvida, se inscreve no canal caso você não for inscrito, né? Segue a gente lá no Instagram, que a gente tá botando muito conteúdo lá no Instagram também, enquetes, perguntas, tá muito legal lá no Instagram. Então vai lá no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição. E se você quiser fazer um curso de manutenção de celular completo ou um curso focado apenas em reparos em placa, a gente também indica aqui os cursos aqui no canal, tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos embora, vamos pro vídeo. Galera, é o seguinte, toda vez que você for fazer uma troca de bateria na sua loja, você precisa fazer alguns testes no aparelho. Nunca troque uma bateria sem primeiro analisar. Muitos clientes, né, antes de levar o aparelho dele para a sua loja, ele pesquisa na internet. Se ele está com problema do aparelho descarregando rápido, ele vai na internet fazer uma pesquisa, porque muitas vezes ele quer tentar resolver o problema dele na própria casa. Só que ele precisa comprar bateria, às vezes ele não sabe onde comprar, ele não quer comprar na internet porque às vezes tem medo de comprar e não chegar, ou tem medo de comprar uma bateria errada. Então ele vai levar para o técnico, mas na mente dele ele acha que o problema é a bateria. Então ele vai chegar para você que é técnico e vai dizer, olha, meu aparelho está descarregando rápido, eu quero que você troque a minha bateria. Quanto é para trocar a bateria? E aí você vai passar o valor para aquele cliente seu, né? E vai comprar a bateria e botar no aparelho dele. Se você não verificar e não ter a certeza de que realmente o problema é na bateria, esse problema ele vai continuar e você vai perder a credibilidade, porque cada vez que o cliente chegar na sua loja com o mesmo problema, né, que você não está conseguindo resolver, ele vai se chateando, vai falando mal de você para outros clientes. Então, para que você não erre dessa forma, você precisa fazer alguns testes que eu vou estar mostrando para vocês aqui de forma teórica, mas você pode estar fazendo isso aí na sua assistência. O cliente, ele chega como se ele fosse o técnico. Então ele chega para você e vai dizer, olha, eu quero que você troque minha bateria. E o que você deve dizer para o cliente? Dizer, olha, antes de eu trocar a tua bateria, eu preciso analisar a placa do teu aparelho para saber se não existe uma fuga de corrente. Porque pode ter uma fuga de corrente na tua placa e se eu trocar a bateria do teu aparelho, colocar uma bateria nova, pode ser que depois, com pouco tempo, essa bateria volte a dar o mesmo problema. Ou então eu trocando hoje, mesmo hoje, vai estar dando o mesmo problema. E aí você faz uma análise na frente do cliente. Se você tem uma fonte de alimentação, eu digo para você, se você tem o seu laboratório, o seu laboratório não é na frente da sua bancada, o bom é você colocar uma fonte de alimentação, comprar uma fonte baratinha mesmo para você colocar ali de frente para o cliente. Porque quando você for fazer um teste, né, até um teste mesmo de chegou o aparelho com a tela quebrada, trincada, você vai lá, liga o aparelho na frente do cliente para saber se realmente o aparelho está ligando. Às vezes você pega o aparelho, leva o aparelho lá para dentro, né? O cliente vai embora, aí o cliente diz que está ligando o aparelho, você na hora não vê, leva lá para dentro, depois você liga para o cliente dizendo que não estava ligando, e aí o cliente diz, não, ele estava funcionando sim e tal, e começa aquele problema. Então coloca uma fonte de bancada, uma fonte da alimentação, não precisa ser da mais cara, coloca da baratinha mesmo lá na frente, sempre para você estar ligando na frente do cliente. É isso que eu sempre faço, eu mostro como é que está a situação. Então o que você faz? É mais fácil você descobrir o problema no aparelho, né, do que na bateria. Às vezes você pega uma bateria, a bateria está inchada. E aí você diz, ah, essa bateria não presta, ela está inchada, tem que trocar outra bateria. Mas será que o problema foi ocasionado só pela bateria? Será que a bateria chegou no tempo de vida útil dela, acabou e agora ela inchou por conta disso? Ou será que está sendo um problema no carregador do cliente? Será que está tendo um problema no circuito de carregamento que fez ocasionou aquele problema na bateria? Será que existe algum capacitor, um diodo ou algum circuito integrado em fuga de corrente e está drenando toda a carga daquela bateria, fazendo com que a bateria descarregue mais rápido e
tenha que ser carregada várias vezes por dia e aquilo está causando um problema na bateria, ou seja, você precisa realmente analisar a raiz do problema e não só trocar a bateria achando que o problema vai ser resolvido apenas por uma troca de bateria. A troca de bateria seria o sintoma, né? O que está acontecendo? Descarregando rápido. O que você está vendo? Uma bateria inchada. Mas você precisa realmente saber se o problema é a bateria ou se o problema é no circuito. Então a primeira coisa que você deve fazer é colocar o aparelho na fonte de alimentação e verificar se existe, né? Deixa eu mostrar aqui. Ó, a gente tem aqui, ó, na fonte de alimentação 4 volts, né? E aqui embaixo eu coloco ela em 3 amperes, né? Que eu trabalho com alguns iPhone aí que precisa de 3 amperes para que ele ligue. Então aqui em cima eu tenho 4 volts, 3 amperes. E quando eu plugar qualquer aparelho, ele tem que estar zerado aqui. Se tiver um 5 aqui, isso já me mostra, pode ser um 1 aqui, pode ser 1 miliamperes, pode ser 5 miliamperes, pode ser 10 miliamperes. Ah, mas é muito pequena essa corrente, ela é insignificante. Não é, pessoal. Ela às vezes está depois, essa fuga de corrente às vezes está depois do Power Manage. E quando você coloca na VBAT, né, quando você alimenta a VBAT, aquela fuga está pequena, né? Mas quando o aparelho liga, se torna um consumo maior. E às vezes a fuga ainda permite que o aparelho ligue. Não é toda fuga e nem todo curto que vai fazer com que o aparelho não ligue. Muitas vezes o aparelho tem fuga, tem um curto ali que não passa por uma malha que vai fechar o circuito do aparelho e o aparelho vai ligar, só que vai consumir muito. Então, se você percebe de início que tem uma fuga de corrente, já é um sinal de alerta. Opa, será que realmente é o problema está sendo na bateria? Então, eu vou clicar aqui, você vai ver o consumo do boot. O que é o consumo do boot, pessoal? O consumo do boot, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Consumo de boot é quando você clica. Por exemplo, eu tenho esse aparelho aqui, é um aparelho bem antigo aqui, né? Tá aqui, tá a testa. E botei aqui o aparelho na fonte de alimentação. O aparelho tá zerado ali, não tem consumo nenhum na parte de corrente, né? Então o que é o boot? O boot é, eu toquei aqui, ó, 1 segundo, ó. Eu toco aqui, ó, e ele mostra ali um consumo e zera. Alguns aparelhos vai mostrar um consumo e vai. O que você deve fazer é apertar por 1 segundo. 1 e zera. No caso desse aparelho ele ligou. O que você vai fazer aqui? Você vai verificar o consumo. Você vai verificar o consumo do boot, né? Que seria o primeiro segundo. Quando você pressiona o power. Se esse consumo está elevado. Esse consumo nos aparelhos da Apple, né, nos iPhones, ele tem que estar em torno de 100 mAh. Se passar disso, pode ter algum problema de algum periférico em curto ou danificado, oxidação na placa, pode estar alterado, né? Então, nos Androids, em torno aí de 100 também, né? O limite, até uns 150, dependendo do aparelho. Tem aparelho aí que o boot dele realmente é um pouco mais elevado. Mas se passar disso, 200 mAh, 300 mAh, né, 400 mAh, no momento que você dá o primeiro segundo ali, ele já dá um pico alto. Se ele fazer isso, com certeza esse aparelho vai estar com algum problema de fuga de corrente e o consumo dele vai ser muito alto. Primeiro teste, como eu mostrei para você, verificar se tem consumo inicial. Se não tem consumo inicial, beleza. Liga o aparelho, faz o teste de boot para verificar o boot do aparelho se está alterado ou não. Se o boot do aparelho estiver alterado, opa, já é outro alerta. E o teste final, pessoal, é justamente o teste de consumo. Consumo, quando o aparelho entra em stand-by. O que é um aparelho entrando em stand-by? Quando você liga o aparelho está lá funcionando legalzinho e tal. E depois de um tempo você deixando o aparelho ali na bancada ou deixando na sua mão mesmo, ele vai escurecer. Então esse aparelho ele entrou em modo stand-by. Quando ele entra em modo stand-by, o consumo de corrente do aparelho, ele não pode ser mais do que 10 mA. Ou seja, vamos mostrar de novo na fonte. Consumo de boot, né, é o primeiro segundo quando você clica.
E o consumo de standby é justamente aquele consumo quando o aparelho apaga, mas ele está plugado numa bateria ou está plugado na fonte de alimentação. Esse consumo, né, de corrente, ele não pode ultrapassar ali quando ele estiver estabilizado, é claro. Alguns aparelhos passam aí de 2 a 4 ou 5 minutos até para estabilizar o sistema de RF, né? O bom é você desativar o sistema de RF, depois você ativar o sistema de RF, ou seja, o Wi-Fi, a rede, fazer o teste com a rede ligada, depois fazer o teste com a rede desligada, com o setor do Wi-Fi ligado, com o Bluetooth ligado, também desligado e assim sucessivamente. Então, o que você faz? Você fazendo esses testes, você vai verificar o consumo da placa, se realmente a placa está ok e a bateria que está com problema. Se você tiver lá, o consumo da placa tiver todo tranquilo, todo filezinho, tiver tudo ok, né? Ele tiver lá em standby, tiver de entre 1 a 10, às vezes ele dá um pico, mas ele volta para esse consumo, né? Ele permanece nesse consumo. Às vezes dá um pico por conta do setor de RF, mas ele volta. Se ele está fazendo isso, então o problema realmente é a bateria. Mas se ele não está fazendo isso, pessoal, se realmente tem um consumo, se o aparelho em standby está com um consumo bem elevado, às vezes 400 mAh, 500 mAh, 200 mAh, e não consegue, né, cair ali para 10 mAh, então esse aparelho está com um problema de fuga de corrente. E aí você precisa abrir o aparelho, verificar se o aparelho tem oxidação, fazer um teste com o breu, né? Liga ele, coloca o breu, vê onde é que está aquecendo mais, fazer uma análise com o multímetro e daí por aí vai, né? Então você precisa fazer esses testes para você saber de fato se o problema está sendo na bateria ou se o problema está sendo no aparelho celular. Se você tem alguma dúvida relacionada a esse assunto, você deixa aqui no comentário ou você vai lá no direct do meu Instagram e me pergunta lá que eu vou estar respondendo. Se você quiser ter um acesso mais direto, né, vai lá no Instagram, meu link também do WhatsApp está lá, é só você clicar, vai diretamente no meu WhatsApp, caso você tiver uma dúvida, né, uma dúvida mais assim, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, deixa o teu comentário, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Isso ajuda bastante, nos apoia bastante e nos incentiva a gravar mais vídeos, ok, pessoal? Então é isso aí, até o próximo vídeo aí, valeu!